Olá pessoal, vamos então ao nosso módulo 3 do treinamento de vendas. Okay? Esse será o último módulo da série de treinamento de vendas. Nesse módulo nós vamos falar sobre como fazer um roteiro. Okay? Isso mesmo pessoal, um roteiro de vendas ele deve ser assim como um roteiro de cinema, um roteiro de teatro, tá? Ele deve ter todas as etapas muito bem planejadas. Okay? É importante que vocês tenham, assim como um ator, as marcações onde cada coisa deve acontecer, como é que estará o cenário, ou seja, a unidade, o palco, no caso do teatro ou do cinema, né, o cenário da ação. Okay? É importante que nós consigamos controlar tudo o que for possível, ou seja, tudo que estiver ao nosso alcance, estiver controlado antes de recebermos um cliente nas nossas unidades. Okay? Primeira coisa então, nós temos que conseguir trazer os clientes até as nossas unidades. É na unidade que a magia acontece. Okay? É na unidade que nós conseguimos transportar os clientes para a terra da festa, para o mundo da festa. E é lá que ele realmente será cativado a entender o quão diferente nós somos e o quão bom nós somos, o quão nossos espaços são diferentes dos espaços de outros buffets. Temos que conseguir fazer com que o cliente vá até a unidade. É nela que a magia acontece, ok? A visita é essencial para a venda. Nós temos que conseguir fazer com que todos os nossos clientes visitem as nossas unidades. Procurem, através do e-mail, através do telefone, cativar esses clientes a virem até as unidades. Cuidado para, de maneira muito simples ou talvez corriqueira, facilmente passar preços, passar os nossos orçamentos por telefone ou por e-mail, sem que antes vocês façam uma tentativa grande de trazer o cliente até a unidade para conhecer. Porque é lá que nós poderemos realmente transportá-lo para esse universo da festa, daquilo que ele receberá como produto dos nossos, da nossa rede. Ok? Então façam esse esforço. Nós temos a certeza de que ao levar os clientes para dentro da unidade, vocês terão muito mais chances de efetivar as vendas de vocês. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre tempo, pessoal. Bom, o ditado já dizia, tempo é dinheiro, né? E mais do que isso, como a imagem já diz, o tempo voa. Ao agendar uma visita, é importante que a gente saiba qual é o tempo médio da nossa visita, ou seja, qual é o tempo que hoje uma visita na sua unidade aí demora. Vocês sabem, já cronometraram, para que caso o cliente pergunte quanto tempo eu preciso para conversar com vocês aí, vocês tenham um tempo exato para falar para esse cliente, o tempo que realmente vocês demoram para conduzir toda a visita e falar sobre todos os diferenciais que nós temos. Vocês têm que ter esse tempo na ponta da língua. Okay? Sempre que possível, perguntem ao cliente quanto tempo ele tem disponível para a visita. Isso é muito importante, pessoal. Okay? Não deixem de fazer essa pergunta, seja ao telefone, seja quando vocês mandarem um e-mail para o cliente, quando ele estiver agendando uma visita, perguntem ao cliente quanto tempo o senhor terá disponível para visitar a nossa unidade. Por que isso é tão importante, pessoal? Porque receber um cliente que quer ir embora, ou está com pressa, ou qualquer coisa desse gênero, pode atrapalhar muito a nossa venda, ok? Agora, se a gente sabe previamente quanto tempo o cliente vai ter, a gente pode se programar. A gente pode programar uma visita mais longa, uma visita mais curta, né? Escolher um melhor roteiro para falar com esse cliente, mas nós sabemos o tempo que o cliente tem disponível, ok? Mesmo que o cliente nos dê um tempo curto, é importante que nós tenhamos uma maneira de atender esse cliente que está nos fornecendo um tempo mais curto e muitas vezes até conseguir dele, através de argumentos, através de nós chamarmos a atenção dele durante esse período de 10 minutos que ele nos deu, nós chamamos tanto a atenção que ele disponibilize mais tempo para nós. Agora, sem nós conhecermos o tempo que nós levamos para realizar um atendimento, ficará muito mais difícil de nós lidarmos com o cliente nos diferentes momentos que uma visita pode ter. Ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como dirigir uma visita, como dirigir um roteiro. Okay? Primeira pergunta
que eu quero fazer a vocês. Quantos roteiros possíveis vocês possuem? Isso mesmo, pessoal. Vocês não podem ter apenas um roteiro de vendas. O que nós colocamos é que é importante vocês saberem o tempo de duração do roteiro de vocês, mas que vocês tenham mais de um roteiro, ok? Um roteiro de 10, um roteiro de 20, um de 45, um de 1 hora. Por que essa gama de roteiros diferentes é importante? Porque, em acordo com o tempo que o cliente me disponibilizou, eu sei o que mostrar em cada situação. Eu sei que no roteiro de 1 hora eu posso fazer uma visita longa, mostrar toda a unidade, falar sobre todos os diferenciais, falar sobre tudo que a rede e a unidade oferecem, além de mostrar cardápios, falar sobre negociar com esse cliente, uma série de coisas. Eu tenho tempo disponível. Agora, um cliente que me disponibilize 10 minutos ou 20 minutos, eu não poderia fazer esse mesmo roteiro, porque claramente eu vou atropelar o tempo que ele me forneceu. Então é importante que se o cliente me forneceu 10 minutos, eu tenha previamente estabelecido quais serão os argumentos mais fortes que eu terei que falar para ele nessa venda. Okay? Então vou falar um pouquinho mais sobre a rede, vou mostrar as principais atrações da unidade, vou partir talvez para os cardápios e já vou tentar negociar com esse cliente. Okay? Se durante a visita, como eu falei, nesses 10 minutos eu conseguir cativar a atenção dele, talvez ele me forneça mais tempo, mas é importante que eu pergunte para esse cliente: Sr. João, o senhor havia falado que tinha apenas 10 minutos, o senhor consegue mais algum tempinho para nós conversarmos um pouco mais sobre a festa? Esse cliente vai dizer que sim ou que não, e aí nós seguimos com a nossa venda para uma finalização ou podemos prolongá-la tentando falar um pouco mais sobre os diferenciais que possuímos. Ok? Por isso é importante que esses roteiros estejam pré-definidos e que vocês tenham bastante controle sobre essas situações. Como perguntando aos clientes quanto tempo eles têm disponível ou informando que o tempo da visita médio é em torno de X minutos, que é o tempo da visita da unidade aí de vocês, ok? Pessoal, muito importante, ok? Muita atenção a esse aspecto, ok? Quem virá na visita? Apenas o pai? Apenas a mãe? Ambos virão? Trarão crianças? Ok? Por que isso é importante? Isso é importante, pessoal, para que nós possamos, como eu havia dito, controlar a situação de venda. Quando eu converso com a mãe apenas, quando apenas a mãe vem na visita, nós sabemos que é uma visita ou uma conversa mais emocional, uma conversa que nós podemos demonstrar cada vez mais as diferenças da rede, tentar transportar ela para o dia da festa, ela pode falar um pouquinho do que ela deseja, como é que ela pensa aquela festa, ou seja, é uma conversa muito mais dentro de um imaginário de como essa festa pode ser. Muitas vezes a mãe já tem uma ideia de qual é a decoração, nós podemos conduzir essa visita de uma maneira mais emocional. Se eu estiver falando só com o pai, isso não quer dizer que eu não vou tentar conduzir a visita também para o lado emocional. Porém, a tendência é que o homem traga a conversa rapidamente para o lado mais racional, querendo saber sobre preço, sobre cardápio, sobre as questões mais práticas da venda. Eu já sabendo que eu vou estar apenas com o pai, apenas com o homem, eu saberei como conduzir melhor essa visita. E no caso de nós termos os dois, pai e mãe estão na visita, que talvez seja a nossa situação ideal, onde um não vai ter como jogar, falar, olha, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso falar com o meu marido, os dois já estão lá. Só que nessa visita nós teremos que ter uma atenção redobrada, afinal estamos falando com duas pessoas diferentes. Okay? Por que essa atenção redobrada? Porque durante a visita, esse pai e essa mãe irão trocar olhares, irão conversar entre eles, de acordo com o que vocês falarem, eles vão poder dar sinais entre eles ou até mesmo diretamente para vocês, se estão gostando ou não, se está dentro do que eles esperavam ou não dessa festa, do que nós estamos propondo a eles, ok? E se nós formos captando esses sinais no decorrer da visita, teremos maior facilidade sim em efetivar essa venda. Agora, a última coisa que nós colocamos: esses pais, essa mãe ou esse pai, trarão alguma criança? Por que isso é importante, pessoal? Porque nós sabemos que se existe uma criança dentro da unidade, no período que nós estamos fazendo a venda, ou que estamos tentando conversar com o pai e com a mãe, essa criança pode atrapalhar muito os nossos argumentos, a conversa que nós queremos ter. Então, se nós já sabemos previamente se esses pais trarão crianças, nós temos que ter pelo menos mais uma pessoa na unidade disponível para levar a criança ou as crianças
para a área de brinquedos e, enquanto os pais visitam, dar a tranquilidade de que a criança está brincando e que eles podem conversar tranquilamente com o vendedor, ok? Esse planejamento, pessoal, é muito importante. Tudo bem? Vamos seguir então. É importante que nós tenhamos agora a visão de que, além de todos os dados que vocês normalmente já pegam, ficha de interesse, tudo aquilo que vocês já preenchem, se vocês conseguirem esses 3 dados que eu estou colocando aí na tela para vocês, nome completo da criança, nome completo do pai e nome completo da mãe, vocês poderão fazer uma pesquisa muito mais apurada para atender ou negociar com esse cliente de uma maneira ainda melhor. Por quê, pessoal? Através do Facebook, eu posso observar o perfil do cliente e entender melhor o perfil desse cliente. Okay? Eu vou poder observar dentro do perfil do Facebook dessa pessoa. Ele tem o costume de viajar? Para onde ele viaja? Ele viaja para o exterior? Ele viaja dentro do Brasil? Ele não viaja, pelo menos não há fotos de viagens deles no Facebook? Okay? Eu lembro, pessoal, quando eu coloco o nome de uma pessoa, invariavelmente eu acabo encontrando as outras. Ou seja, se eu colocar o nome da criança, às vezes o nome completo, ou o primeiro nome e o sobrenome, coloco o nome do pai, ou o nome completo, ou o primeiro nome e o sobrenome, e assim sucessivamente. Quando eu encontro um, normalmente eu encontro os outros. Encontrei o pai, encontro a mãe e a filha, ou de outra maneira, né, encontrei a filha e encontro os pais. Okay? E aí eu vou observar o perfil desses clientes que eu vou receber na unidade. Okay? Além de se eles têm costume para viajar, eles possuem carros, tem foto de carros no Facebook deles. Normalmente as pessoas gostam de ostentar o seu carro ou os seus carros, né? Que carro é esse que essa família tem? Okay? Em que escola que essa criança estuda? É uma escola tradicional da cidade? É uma escola renomada? É uma escola cara? É uma escola barata? É uma escola estadual? Tá? A gente já vai tendo assim indicativos de quem são as pessoas que nós vamos conversar. Qual é a profissão dos pais? Okay? Eu consigo observar isso através do perfil do Facebook? Né? É um advogado, é um médico, é um operário? Com quem é que eu vou conversar na minha visita? Ok? Tem muitas fotos de da família, desculpem, né? Ou seja, com esses dados, pessoal, nós poderemos abordar a conversa de uma maneira muito mais assertiva, muito mais pontual para cada cliente. E claro, sabendo com antecedência o perfil dessa pessoa, você também saberá em que nível de negociação vocês terão. Se, por exemplo, eu acho no Facebook dessas pessoas, né, que elas costumam viajar para o exterior, que elas têm carros caros, né, que a criança estuda numa escola, muitas vezes uma escola tradicional ou uma escola já tida como uma escola cara da região, e esse pai vem querer negociar valores muito baixos com a gente. Nós sabemos que sim, ele pode estar querendo um valor baixo, mas que muitas vezes ele pode pagar um valor mais alto e que eu posso sim negociar com essa pessoa de uma maneira diferente, que muitas vezes ele está querendo ali tirar vantagem na negociação, mas ele tem condições financeiras para bancar a festa, simplesmente está querendo pechinchar ao máximo conosco, ok? E dessa forma vocês conseguem estabelecer regras de como negociar melhor com cada um dos clientes que vocês receberão na unidade, ok? Falando em unidade, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento do produto. Sim, pessoal, vocês precisam planejar o produto de vocês. E qual é o produto de vocês? O produto de vocês é o catavento, ok? Não se esqueçam disso. O produto de vocês é o catavento, não a festa, não a unidade. Algumas questões que são importantes vocês responderem, pessoal. O que você irá mostrar ao cliente? Vocês mostram a unidade toda? Mostram só uma parte dela? Mostram a parte mais atrativa? Mostram partes que talvez não sejam tão atrativas? O que vocês devem mostrar para cada cliente? Okay? E que ordem vocês mostram? Por que vocês escolheram essa ordem? Existe um roteiro lógico para mostrar ao cliente as coisas que vocês mostram nesta ordem que vocês estão mostrando? Okay? O que estará acontecendo na unidade durante a visita? Vai ter alguém fazendo manutenção nos brinquedos, o brinquedo desmontado, cheio de graxa no chão, as faxineiras vão estar limpando naquela hora a unidade de vocês. O que vai estar acontecendo na unidade? Vocês têm controle sobre os acontecimentos da unidade no momento que vocês receberão uma visita? Lembre-se,
o produto de vocês tem que estar bem planejado, tem que estar bem organizado para mostrar para o cliente, ok? Então planejem o que estará acontecendo durante a visita. E claro, avisem aos colaboradores que estarão na unidade que essa visita irá acontecer, para que todo mundo não só possa ajudar a arrumar a unidade, mas para que no momento da visita não atrapalhem de nenhuma forma os acontecimentos e que cada um cumpra o seu papel. O telefone seja atendido para que o vendedor possa atender ao cliente de maneira adequada. Não se esquecendo, caso haja crianças, tem que haver alguém para cuidar dessa criança durante a visita. Okay? Que música estará tocando? Vocês normalmente colocam música na unidade para receber os clientes? É muito importante que haja música, pessoal. Lembra? É no buffet que a festa acontece. Então, ao levar o cliente até a unidade, é importante que ele sinta o espírito da festa. A unidade vai estar vazia, sem vida. Se ela não tiver nem pelo menos uma música, dificulta o cliente se transportar para o dia de uma festa. Então é importante que haja pelo menos música durante o período da visita do cliente tocando, ok? E claro, a unidade esteja toda acesa. Não deixem a unidade apagada enquanto vocês fazem a visita do cliente. Não é uma economia isso, né? Isso muitas vezes pode prejudicar a venda de vocês ao invés de ser uma economia de energia, ok? Não se esqueçam disso, pessoal. A unidade deve estar toda acesa, ok? Os brinquedos estarão ligados? Todos? Apenas alguns? Quais vocês deixarão ligados? Eu lembro que muitos dos brinquedos de grande porte, Labamba, Barco, né, muitos deles dá para ligar só os LEDs. Então se eu ligo o brinquedo, as luzes do brinquedo se acendem, não necessariamente o brinquedo vai funcionar, né, mas apenas as luzes de LED do brinquedo aceso já dão uma vida maior para a área onde os brinquedos estão. Então liguem o brinquedo, né, o custo do gasto do LED é baixíssimo e a coloração dessas luzes é muito importante para dar vida para a unidade. Okay? Estejam atentos para conseguir manter em todas as visitas esse padrão. Okay? A unidade acesa, os brinquedos sempre que possível, principalmente os de grande porte que tem iluminação aceso. Muitas vezes, se der tempo, liguem os games, né, para que a vida dentro do buffet esteja acontecendo durante a visita do cliente. Okay? Verifiquem isso e como vocês farão para isso acontecer em cada visita. Okay? Onde você conversará com o cliente? Okay? Em que mesa essa conversa acontecerá? Já está tudo preparado? Prospecto em mãos, todos os brindes que nós damos, squeeze, bola, né, o jogo, tudo está lá para mostrar para o cliente, né, as cumbuquinhas, tudo que você precisa estará em suas mãos para mostrar ao cliente. Isso deve estar planejado, pessoal. O local onde vocês vão conversar com o cliente deve ter também o seu planejamento. Vai haver água, café nesse lugar para vocês oferecerem para o cliente? Estejam atentos a essas preparações. Okay? Não se esqueçam, a preparação é a alma da venda. Okay? Não deixem para começar a negociar com o cliente na hora que ele chegar. Nós nos preparamos antes e por isso é muito mais fácil de nós conseguirmos vender. Ok? Pessoal, esse slide é um slide que vocês já viram em outros treinamentos de venda, no outro treinamento de venda anterior, né? Expectativas, como superá-las, né? Não podemos esquecer, né? Para a gente superar a expectativa de alguém, é importante que primeiro a gente conheça que expectativa é essa que o cliente tem, tá? Porque se nós não conhecemos as expectativas, é claro, nós não temos como superar essa expectativa do cliente, ok? Então, temos que estar atentos. Por quê? Para que a gente possa saber como vender, é importante saber o que o cliente quer. Como é que eu posso vender algo a alguém se eu não sei o que essa pessoa está querendo comprar? Então, na chegada do cliente, além de apresentar claramente o catavento a ele, busquem informações que possam ajudar vocês durante a venda. Perguntem ao cliente realmente. Okay? Planejem essa venda de vocês. Okay? Temos que conhecer o sonho de cada um dos clientes. Para que eu possa conhecer o sonho de cada um dos clientes, eu tenho que perguntar, ok? Me contem um pouco, o que vocês esperam dessa festa? Como vocês imaginam essa festa? Ok? Façam, estimulem o cliente a falar sobre a festa que ele tem na cabeça dele para nós. Porque dessa forma será muito mais fácil vocês conduzirem a visita de uma maneira a atender especificamente aquilo que esse cliente deseja. Okay?
é muito importante que essas perguntas sejam feitas logo no início, ok? Porque dependendo da situação, dependendo da idade da criança, dependendo do número de convidados, da idade dos convidados, eu posso enfatizar algumas áreas do buffet e diminuir a ênfase em outras. Eu posso mostrar com maior determinação alguns brinquedos e aqueles que eu sei que não atenderá de maneira plena aos convidados, eu não dou tanta ênfase. Okay? É importante que vocês tenham essas informações logo de chegada. Tenham isso sempre em mente. Okay? Não deixem isso para o final da festa, da visita, me desculpem. Tá? Agora, algo muito importante também, pessoal, é que vocês planejem as perguntas que vocês farão e em que momento vocês as farão. Ok? Vocês podem determinar isso previamente. Vocês não têm uma obrigação de esperar que o cliente pergunte algo. Nós perguntamos diretamente para o cliente. Nós estimulamos o cliente a responder as nossas perguntas que nos darão informações para que a gente faça uma venda mais efetiva. Okay? Agora, essas perguntas não devem ser feitas no momento que vocês estão sentados à mesa, frente a frente com o cliente, com o prospecto na mão. Por quê? Vocês estão trazendo naquele momento o cliente invariavelmente para um mundo totalmente racional, onde ele vai tentar comparar aquilo que vocês têm a oferecer ao preço que vocês estão cobrando. Okay? Então, quando a gente fala em um roteiro de perguntas, é importante que vocês tenham em mente que essas perguntas devem ser distribuídas durante todo o percurso dentro do buffet. Okay? Que vocês podem, em cada pausa para que vocês param para mostrar alguma coisa, seja um game, seja um brinquedo, seja o salão, seja para falar, seja na frente da cozinha, vocês podem colocar algumas perguntas e algumas falas ali. Okay? Vocês determinam o conteúdo da visita, por isso o planejamento é tão importante. Então a pergunta sempre será: que perguntas vocês consideram importantes fazer ao cliente e que poderão facilitar as vendas de vocês? Em que momento que vocês farão essas perguntas? Mais no começo, no meio, no fim? Em que momento que vocês precisam dessas respostas? Distribuam as perguntas durante toda a visita, ok? E claramente o discurso de vocês também deve ser distribuído durante toda a visita. Ou seja, se eu vou falar sobre a Todo Sabor e sobre a qualidade da nossa comida, dos nossos salgados, sobre que fornecemos nossos salgados para a rede Meliá e também para a rede Hilton de hotéis, por que não falar isso no momento que nós estivermos próximos à cozinha, dando ênfase à alimentação? Se eu vou falar sobre a Tecnobrink e sobre a fabricação própria que nós temos nos nossos brinquedos, ou seja, temos uma fábrica própria de brinquedos, inclusive para fornecer manutenção para todas as nossas unidades, por que não falar sobre isso na hora que estivermos próximos aos brinquedos? Se eu vou falar sobre a Universidade da Diversão, por que não falar sobre ela na hora que estivermos falando sobre que temos um monitor em cada brinquedo, que todos os nossos atendentes de mesa, seja da área de bebida, seja da área de comida, são treinados e especializados, né? Ou até mesmo na hora que falamos sobre o parabéns animado, sobre as danças. Por quê? Porque para fazer aquilo é necessário treinamento e temos a Universidade da Diversão, que atende exclusivamente ao catavento, para falar sobre isso. Então, em que momento eu vou falar? No momento que eu estiver dentro desse mesmo assunto. Okay? É importante a distribuição dessas falas para que vocês não fiquem com um discurso corrido e cansativo apenas na hora que vocês estiverem sentados à mesa conversando com o cliente. Lembre, essa é a hora que o cliente vai estar muito mais racional. Durante a visita, ele vai ter um pensamento mais emotivo, tentando imaginar o quanto a festa pode ser boa, o quanto a festa pode ser incrível. E esse é o nosso papel, ok? Pessoal, nesta fase em que nós estamos falando de captação de clientes, é importantíssimo que o vendedor saiba ouvir. Okay? Um vendedor que não sabe ouvir terá muita dificuldade de atender a necessidade do cliente e, claramente, efetivar a venda. Okay? Perguntas como: quem serão os convidados? São mais família? É mais amigos? De onde vêm? Quantos serão? Serão mais adultos, mais crianças? Qual a faixa etária dessas crianças? Okay? Todas essas perguntas, né, além de muitas outras, podem ser feitas logo no início da visita. Claramente, lembrando, distribuídas, não é logo na chegada do cliente. Vai andando um pouquinho e já vai buscando realizar essas perguntas com os clientes. Ok? Alerta, pessoal!
Não transforme parte da visita do cliente em um interrogatório. Faça com que as perguntas soem como naturais e parte da conversa, ok? Isso é de extrema importância. Uma visita onde vocês mostram a unidade ou percorrem a unidade em 3 ou 4 minutos e depois ficam 45 sentados à mesa conversando com o cliente e lá sim vocês vão começar a fazer uma série de perguntas, querer saber informações, pode ser muito chato, ok? E pode parecer para o cliente que aquilo se transformou em negociação daquele ponto em diante, ok? O que nós queremos é que o cliente vá falando sobre a festa, vá falando sobre como eles imaginam no decorrer da visita. Então, a visita técnica, que é a visita que nós fazemos dentro da unidade, deve ter um tempo prolongado, porque a conversa vai fazer com que a visita se prolongue e não apenas uma visita de demonstração de como é o buffet, ok? Estejam atentos a esse aspecto, ok? É importante, pessoal, que vocês identifiquem, claramente planejem, mas identifiquem a melhor maneira de transmitir cada informação para o cliente. Como é que vocês explicarão para o cliente aquilo que vocês querem dizer? Okay? Conversem entre vocês na unidade. Expliquem uns para os outros como é que a venda está sendo feita. Okay? Façam a venda entre vocês. Imaginem que se vocês não fossem um cliente, como é que vocês teriam recebido cada uma das explicações? Teriam entendido? Não teriam entendido? Okay? Planejem de forma efetiva cada uma das falas. Lembra que eu falei no início? Isso é um roteiro. Assim como um ator sabe onde ele tem que se posicionar no palco e que fala que ele terá naquele momento, assim como na novela, que provavelmente muitos assistem, né? O ator sabe onde está a câmera e ele sabe qual é a fala que ele tem que dar naquele momento, em cada fase, ou seja, a conversa é planejada. Nós também podemos planejar as nossas conversas, planejar a nossa maneira de falar, ok? Porque assim eu vou ter certeza de que o cliente está acompanhando realmente o meu raciocínio, né, e compreendendo o que eu estou falando, ok? Então, conversem entre vocês na unidade para ter a certeza de que o cliente está entendendo. Pode parecer difícil, pessoal, mas isso vai facilitar muito a venda de vocês, ok? Procurem realmente roteirizar, né? Quando a gente parar aqui nesse lugar, sobre o que a gente fala? Quando a gente parar nesse, vamos falar sobre aquilo, né? Como eu falei, parei na frente da cozinha, falo sobre a Todo Sabor. Parei próximo ao salão, falo sobre a capacidade do salão, falo sobre como nós podemos montar o salão em acordo com o desejo dele. Parei na frente dos brinquedos, explico cada um dos brinquedos, falo sobre a possibilidade de adultos também poderem brincar, que nós incentivamos que nos nossos brinquedos de grande porte, pais e filhos brinquem juntos, ok? Então, em cada fase, eu vou montando as minhas falas e vou descrevendo para o cliente a experiência que nós queremos que ele tenha em uma festa catavento, ok? É isso que ele tem que sair da unidade entendendo. Qual é a experiência que ele terá se a festa dele for feita conosco? E é claro que nós somos o melhor buffet da cidade, sem dúvida nenhuma. Temos que deixar isso claro. Ele comprando ou ele não comprando, ele tem que sair da unidade tendo a sensação de que ele deixou de comprar ou comprou a melhor festa possível na cidade em que nós estamos falando, ok? Se nós não conseguimos transmitir essa sensação para ele, nós não estamos fazendo o nosso trabalho bem feito. Ele tem que ter a certeza de quando ele compra que ele comprou o melhor produto e quando ele deixa de comprar, que tudo bem que ele não tenha comprado, mas que quando ele quiser realmente uma festa e não uma festinha, é no catavento que ele terá que fazer, ok? Tenham isso em mente sempre. Pessoal, o que vocês consideram importante explicar ao cliente? Que aspectos da unidade de vocês e do catavento são importantes explicar a cada um dos clientes? Como vocês explicarão? Escrevam no papel se acharem necessário. Montem um discurso. Assim como um político nunca faz um discurso sem antes ter ele escrito, nós também temos que escrever todas as nossas falas para que elas sejam espontâneas, não pareçam robotizadas, mas que ao mesmo tempo transmitam todas as informações que nós desejamos. Ok? Em que momento e onde você explicará para o cliente cada uma dessas coisas que vocês escreveram? Isso é muito importante que exista no roteiro de venda de vocês. Esse novamente é um slide que vocês já viram
em treinamentos anteriores, no treinamento anterior de vendas, né? E a ideia desse slide é simplesmente lembrar a vocês que a cada fase da visita, ou seja, se a visita tem ali 45 minutos, a cada 15 minutos de um determinado ponto já pré-estabelecido, eu vou perguntar para o cliente, né, se ele está acompanhando, se ele tem alguma dúvida, eu estou sendo claro nas minhas informações, tudo bem até aqui? Podemos continuar a visita? Se eu quero perguntar alguma coisa, tem alguma curiosidade sobre algo que eu falei até agora? Okay? É importante que vocês deem esse espaço ao cliente, porque muitas vezes os clientes se sentem inibidos em perguntar. Então, quando nós oferecemos o espaço, muitas vezes eles sim se abrem e fazem perguntas que podem nos ajudar a vender. E claro, nós sabemos que o cliente está acompanhando o nosso raciocínio, ok? É importante que a gente tenha certeza que o cliente está acompanhando tudo que nós estamos dizendo e que nós não estejamos deixando nenhuma dúvida. Pessoal, tudo bem? Como eu venho falando desde o início, planeje o seu roteiro de vendas. Não achem que isso é simplesmente um treinamento. O treinamento está sendo feito para que vocês, a partir de agora, façam o melhor roteiro possível para as vendas de vocês. Okay? Ele deve ter início, meio e fim, lógico e estudado. Por que vocês começam por esse lugar? Por que depois desse lugar vocês passam para o segundo, para o terceiro? Ou seja, o que determina vocês saírem de um lugar e irem para o outro, né? O ideal é que vocês façam um roteiro lógico, ou seja, da entrada do buffet, passando pelos brinquedos, indo até o final e voltando claramente para o salão para poder conversar dentro do escritório, ou seja, onde vocês conversam com o cliente, mas que esse roteiro seja fácil, né? Que vocês não fiquem indo e voltando várias vezes para diferentes locais. Façam um roteiro de fácil acesso para o cliente e falem sobre tudo o que a unidade tem a oferecer, ok? Não pode ser qualquer roteiro, pessoal, mas sim um roteiro vendedor. O que é um roteiro vendedor? É um roteiro estudado, é um roteiro que eu vou montando, vou falando as coisas que eu acho que são certas e vou percebendo as reações dos clientes. Aquelas falas que eu percebo que tem boas reações eu mantenho, aquelas falas que eu percebo que as reações são indiferentes ou as pessoas muitas vezes reagem de maneira inadequada, eu troco para falas melhores. O roteiro também, eu vou melhorando o fluxo de caminhada desse roteiro. Okay? Assim como um caminho, quando a gente procura ir de um lugar ao outro, nós procuramos o menor caminho, é importante que nós também façamos o menor roteiro sem deixar de passar por nenhum ponto claramente. Não deixem de mostrar nenhum atrativo. Okay? Mas esse roteiro deve existir de maneira bem organizada. Algumas questões agora, pessoal, para que a gente possa responder sobre esse roteiro. Como você fará a recepção do cliente? Vocês estarão do lado de fora do buffet, já que essa visita tem hora marcada, estarão do lado de dentro, vão esperar ele tocar a campainha, vão fazer alguma oferta logo de entrada para esse cliente, vão oferecer uma água, vão oferecer um café na entrada, vão esperar para oferecer essa água e esse café mais para dentro. Okay? Por onde a visita começa? Por que é que vocês escolheram esse ponto para o início da visita? A visita técnica, né? Ou seja, a demonstração ou a amostragem de todas as áreas. Que áreas vocês mostrarão? Mostrarão todas? Tem alguma área que pode não ser muito atrativa? Um banheiro às vezes que exala mau cheiro, alguma coisa que esteja exposta na unidade que não seja bom mostrar ao cliente, ou seja, eu tenho que estar atento para mostrar só aquilo que é atrativo. Todos os brinquedos podem ser mostrados? É possível mostrar todos? Se não for possível, porque o roteiro vai ser um roteiro de 10 minutos, que brinquedos você mostrará? Por que esses? Né? Em qual ordem? Em que ordem vocês abordarão? A história do catavento, a nossa diferenciação por sermos uma franquia. Eu proponho para vocês que isso seja logo no início. O cliente chegou na unidade, falem sobre o catavento. Okay? Assim como quando eu levo um amigo a uma festa de alguém que ele não conhece, a primeira coisa que eu faço é apresentar o dono da casa, certo? Da mesma forma, muitas vezes a maioria dos clientes, mesmo que ele tenha ido numa festa já do catavento, ele não conhece o catavento, ele participou de uma festa. Então é importante que eu fale sobre que casa é essa que você está entrando. Somos uma franquia com 27 anos de experiência, somos a maior rede de festas do Brasil com mais de 30 unidades, ou seja,
Falem sobre o catavento. O cliente já precisa entender de entrada onde é que ele está entrando, que local é esse, por que é que vocês são diferentes, ok? Ele tem que ter essas informações. No decorrer, falem sobre os diferenciais, falem ou mostrem certificações que vocês tenham e que muitas vezes outros buffets não tenham, tá? Ou seja, como é que vocês farão isso? Como é que será esse roteiro para falar e mostrar todas essas coisas, ok? Quando que vocês mostrarão os cardápios, os pacotes, os opcionais? Proponho novamente que isso seja ao final da visita técnica, a hora que vocês sentarem à mesa, aí sim, mostrem os cardápios, mostrem os pacotes para os clientes e falem sobre a possibilidade de incluir opcionais. Lembrando, pessoal, mostrem os cardápios de maneira separada, ok? Não misturem um cardápio com o outro ao falar. Procurem usar o prospecto se necessário e falem separadamente de cada um dos cardápios, ok? Pessoal, isso é muito importante. Utilizem totalmente o roteiro de vendas. É mais fácil usar o planejamento do que improvisar na hora. E nós sabemos que muitas vezes o vendedor, principalmente depois de ter muita experiência ou trabalhar durante algum tempo em uma empresa, seja no catavento ou em qualquer outra, ele começa a achar que ele já tem tudo na ponta da língua, que ele vai lembrar de tudo e muitas vezes ele deixa informações passarem despercebidas, ok? Improvisar pode gerar dúvidas e esquecimento e causar contratempos durante a visita. Ou seja, não improvisem, pessoal. Tenham o roteiro bem descrito e saibam o que falar em cada fase. Isso é muito importante para nós. Ok? Lembrem-se, todas as visitas devem ter todas as etapas que descrevemos aqui. Não pulem nenhuma etapa. Isso é essencial para alavancar as vendas da sua unidade. Pessoal, mais uma vez, quero agradecer o tempo que vocês disponibilizam aqui para nós dentro dos nossos treinamentos. Espero que realmente vocês usem esse treinamento para criar o roteiro de vendas da unidade de vocês. Lembro novamente, tudo que foi dito aqui está na apostila de vendas. Como criar um roteiro? Tem lá descrito na apostila de vendas, que está disponível no OneDrive, tá? Ou para as unidades que já desde o ano passado, quando essa apostila foi disponibilizada, já imprimiram, ok? Utilizem a apostila para roteirizar o roteiro, as vendas de vocês, ok? Criem isso, criem esse roteiro. Ele é muito importante e eu tenho certeza que vai ajudar vocês a vender de uma maneira melhor aí na unidade. Muito obrigado a todos.